Boa noite a todos os presentes aqui. É com alegria, com muita satisfação, alegria, que abro o 9º encontro de pesquisa em História. Este evento tem como objetivo trabalhar os temas, né, que os alunos do curso de História e de outros também que participam poderem apresentar nesse momento, né, confraternizar os seus temas nesse momento. Então, é com alegria que a gente está dando a 9ª versão do Encontro de Pesquisa em História, cujo tema é Saberes e Resistência. Esse é um tema, o tema desse ano, ele não é um tema escolhido pelos professores apenas, ou pelos alunos de História, mas é um tema que percorreu o país inteiro em 2020 e 2021, nos eventos de História, principalmente, né, Saberes e Resistência. No mundo em que nós estamos vivendo, numa onda conservadora que tem levado a um autoritarismo cada vez mais crescente, numa realidade em que o anticientificismo tem crescido, o negacionismo, então é muito importante as nossas reflexões sobre esse crescente autoritarismo que tem percorrido o mundo afora, né? Importante, né, esse tema, para se discutir as histórias indígenas. Está aí o Tiago hoje com a gente para fazer essa reflexão, né? Trazer à discussão passados que não passam. Eu acho que isso estará presente na fala do nosso querido Tiago, né? Um autoritarismo que tem crescido, mais visível com o momento pandêmico, a Covid-19 tem intensificado isso. Vejam, por exemplo, o genocídio perpetrado às populações originárias desse país, né? Crescente nesse momento também. Então, sem sombra de dúvidas, é um momento para se discutir, né, se refletir o quanto que a história é uma história de luta, é uma história de combate. Eu não tenho dúvidas de que o Tiago irá por esse caminho, nos permitirá uma reflexão profunda sobre isto, né? E com muita alegria a gente vai, né, com muita alegria e muita reflexão, nós vamos trabalhar aqui hoje e dar continuidade nos outros dias do nosso evento. Então, eu não quero me alongar bastante aqui, eu gostaria já de passar a palavra ao nosso querido professor Walter, né? Eu vou fazer aqui um pouquinho da biografia do Walter, né? E depois ele dá a palavra também ao professor Tiago Ayandeva. O professor Antônio Walter é formado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino, Gastronomia pelo Unisagrado, tendo cursado também especialização em História Social na Universidade Sagrado Coração, em 95 e 96. É mestre e doutor em Letras Modernas pela Universidade de São Paulo, é professor adjunto especial do Unisagrado, onde exerce o cargo de coordenador da especialização Lato Sensu em Antropologia e Patrimônio Cultural. É professor do curso de Letras, História, Artes, Psicologia, Relações Internacionais e outros cursos da área das Ciências Humanas e Sociais. Foi coordenador do curso de Letras e de tradutor do Centro de Ciências Humanas, 2010, 2011. Tem experiência na área de gastronomia, direito, literatura, arte, cultura e antropologia. É coautor da obra Antropologia, uma reflexão sobre o homem, da EDUSC. É líder do grupo Gastronomia, Alimentação e Culinária Regional Brasileira e do grupo de pesquisa Tecnologias, Estudo Dirigido e Educação, ambos certificados pelo CNPq do Unisagrado. Membro do Conselho Municipal de Política Cultural de Bauru, gestão 21-23, como representante das instituições privadas de ensino superior de Bauru com cursos relacionados à área artística e cultural. Professor Walter, agradeço a sua colaboração, a sua articulação para que essa palestra pudesse acontecer, inclusive a que teremos amanhã com a professora Tiana e a Andressa. Então, espero que todos os participantes do nosso 9º encontro de pesquisa em História tenham um profícuo evento, né, e muitas boas reflexões nesses 4 dias de
confraternização entre os alunos de História, professores da instituição e os nossos queridos convidados. Então, Walter, a palavra é sua nesse momento. Professor Roger, muito obrigado pelas suas gentis palavras, né? Eu gostaria primeiramente de dar boas-vindas e boa noite a todos, né? Os nossos queridos estudantes, ao nosso corpo diretivo, representado pela nossa diretora, a professora Beatriz Antoniazzi. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com os meus queridos colegas de História, que também, grande parte do quadro aqui, faz parte da nossa especialização em História e Patrimônio Cultural, que também o professor Tiago Iandeva é formado, né? Eu agradeço muito esse convite e agradeço também o mediador, ao professor Fábio Parede Palota, da noite de hoje, que me possibilitou estar aqui, né? Representando aqui a nossa disciplina, selo do curso, né, da nossa área de humanas, que é a antropologia, e principalmente dando as boas-vindas ao nosso ex-aluno, que hoje desponta no Brasil como uma grande liderança e que nos honra muito com todas as suas conquistas. Então, quando o professor Roger me convidou, porque amanhã nós estaremos aqui com a professora Citiane e a professora Andressa, terminando o desenvolvimento do nosso trabalho extensionista do semestre, né, que envolveu várias disciplinas e vários alunos, e então o professor me convidou para esse contato com o professor Tiago, e eu agradeço então meus colegas de História da possibilidade de estar aqui, principalmente porque agora nós celebramos também que a disciplina de Antropologia está subordinada ao professor Roger, né, então ao curso de História. Então, isso nada mais justo, né, e correto. Então, eu gostaria, para iniciar minhas palavras, primeiro saudar o professor Tiago e iniciar com um breve histórico do professor Tiago, né, o seu currículo, que representa um pouco de todas as grandes conquistas do Tiago, né. O Tiago de Oliveira Iandeva pertence à etnia Guarani Iandeva, reside na aldeia Tereguá, na terra indígena Araribá, no município de Avaí, São Paulo. É formado na licenciatura intercultural da Universidade de São Paulo, USP, durante os anos de 2005 e 2008. Possui graduação da nossa instituição em pedagogia, no ano de 2012 e 2016. A especialização em antropologia também aqui pelo Unisagrado, em 2017 e 2018. E, recentemente, nós, inclusive, parabenizamos o professor, mestre em Antropologia Social, pelo programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo. O professor Tiago é pesquisador no Centro de Estudos Ameríndios e representa também o Fórum de Articulação dos Professores Indígenas no estado de São Paulo. É membro da Comissão Tupi-Guarani Iandeva e, como etnocomunicador, ele desponta na mídia nativa ON, autor do livro Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos, além da participação em 8 livros de autoria coletiva. Professor Tiago, então, é com grande prazer que eu passo a palavra para a sua trajetória, né, o seu texto de hoje, Trajetórias, Formação e Participação no Movimento Indígena, que abre esse 9º encontro de História, Saberes e Resistências. Por favor, professor. Boa noite a todos, Contemporâneo para meu pé. Já aproveito para agradecer pelo convite mais uma vez, né, dos professores aí do Departamento de História e Antropologia. É uma honra sempre poder estar voltando ao Unisagrado agora, né? E poder compartilhar um pouco dessa trajetória de formação acadêmica, né? Eu acho que é uma conquista para nós, é uma conquista coletiva sempre quando o indígena se desponta, né, ganha visibilidade, tanto no cenário regional, no cenário estadual e também nacional. E hoje muitos indígenas também se destacando também no cenário mundial, né, em defesa, na luta pelos seus direitos, pelos seus territórios, na luta pela mãe terra. E eu estou também aí compartilhando, né, desse momento especial que é
passar por essas formações, né, e poder contribuir não só para o meu povo, com esses conhecimentos adquiridos na academia, mas também levar para a academia a presença indígena, porque quando o indígena está na academia com o seu corpo, com sua cultura, ali se torna também um território indígena. O corpo indígena é um território indígena. A partir do momento que ele está na academia, a academia também se torna um território indígena, e cada vez mais nós estamos demarcando esses territórios, né? Seja na área acadêmica, na área da literatura, no movimento indígena. Então, para nós, sempre é uma grande conquista, né? E ao longo dessa formação acadêmica, passando aí por algumas instituições importantes, assim, como a Unisagrado, tive a honra de poder compartilhar muitas experiências ali e também aprender, né? Então, essa troca, essa reciprocidade, né, de conhecimento, a interculturalidade ali presente, né? Então, é algo muito enriquecedor, não só para mim, enquanto indígena acadêmico, hoje, nessas formações, né, conquistada, mas também levar e compartilhar essa experiência dentro da academia. Isso, como eu disse, se torna um território indígena ali também, esses conhecimentos milenares, ancestrais, através dos universitários indígenas. Então, hoje, trazendo, aproveito para cumprimentar todos os professores aí, né, antes de iniciar, acredito que vai ser uma semana muito, aí, de muitas experiências bacanas, né, então, fico honrado de iniciar essa semana aí no 9º encontro de História, Saberes e Resistência Indígena. Bom, e aí, para começar essa conversa de hoje, eu trouxe aí uma epígrafe, né, que diz assim: enquanto o leão não tiver o seu historiador, o caçador sempre será o herói, né? E os povos indígenas, né, ao longo desse processo histórico de contato, muitas das vezes considerado, né, ali pessoas não civilizadas, pessoas atrasadas no tempo, um olhar sempre de preconceito, né? Então, assim, e todo momento histórico, né, sempre foi contado pelo caçador, né, não pelo leão. Então, é o momento do leão também fazer a sua própria história, trazer sua perspectiva, falando da perspectiva indígena, né? Então, isso é um momento muito rico, né, de poder estar registrando toda essa parte da história que não foi contada, né? Então, porque os indígenas vêm de uma cultura oral ao longo, né, do tempo, e esse momento que os indígenas estão acessando a academia é um momento também de o indígena fazer a sua história, né, de contar sua perspectiva, né? Então, e isso vem ao longo, né, desses últimos anos, cada vez mais ganhando, né, espaço, os indígenas levando, né, esse debate, trazendo o seu ponto de vista, a sua perspectiva, da sua história, do seu povo, né? Então, eu, enquanto Guarani Nhandeva, né, falo dessa perspectiva, mas também com um olhar para todos os povos indígenas do Brasil, que hoje nós temos mais de 300 etnias, né, ainda no Brasil, né? Então, são etnias aí que estão na resistência, né? Tá resistindo a esses 5 séculos, né, de contato com o não indígena. E então é o momento do leão escrever aí a sua história, né? Então, e não mais, talvez, o caçador ter aí esse registro, né? Então, acho que isso é importante para nós, povos indígenas, que estamos acessando a academia, também poder escrever a nossa história, a nossa perspectiva, e agregando mais conhecimento, né, em tudo que foi feito, desconstruindo também muitos estereótipos. Então, eu acho que isso vem a cada vez mais a ganhar dentro da perspectiva da história, né? Então, isso tem mais a agregar, trazendo também esse conhecimento indígena. Então, né, assim como o professor Walter
apresentou minha formação, gostaria de falar também um pouco dessa trajetória enquanto sujeito indígena, né? Enquanto sujeito Guarani Nhandeva, pertenço a um grupo, né, do grupo Guarani, né, que é um subgrupo, depois eu vou falar um pouco disso. Então, ao longo, né, da nossa formação enquanto sujeito Guarani, nós mantemos uma rede, né, uma rede de contato, uma rede de formação, uma rede de troca de conhecimento, de vínculos. E eu nasci no estado do Paraná, na aldeia Laranjinha, que fica no norte pioneiro do Paraná, e lá, né, fiquei durante um tempo, vim para o Araribá, depois, na aldeia Nimãe da Jua, onde passei a maior parte do meu tempo convivendo nessa comunidade, né, que também era uma comunidade de origem dos meus antepassados. E aí, ao longo, né, da história, vários momentos, várias situações, minha família vai para o Laranjinha, e lá eu acabei nascendo, e depois voltando, né, com essa ligação muito forte com o nosso território, com os nossos antepassados, mantendo essa rede de contato, de trocas, né, de conhecimentos. Então, ainda mantendo, né, esse vínculo através dessas redes Guarani que estão presentes, né, em vários lugares, né, e na nossa região, algumas aldeias Guarani estão presentes, onde nós mantemos, né, esse vínculo. E também tive uma breve passagem na aldeia Bananal, que foi uma aldeia que eu fiquei lá durante um pequeno período, mas também ali, né, também aprendendo, e cada vez mais se desenvolvendo, né, enquanto um sujeito Guarani Nhandeva. E agora, né, atualmente, estou na aldeia Tereguá, onde é uma aldeia que é constituída por mais de uma etnia, tem etnia terena, etnia caigangue, e então vai se constituindo, né, essa formação enquanto sujeito indígena nesses tecoá, né, que são esses territórios indígenas. Então, nesses tecoá, eu vou me desenvolvendo, né, enquanto esse sujeito Guarani, aprendendo, né, com os mais velhos sobre a cultura, a língua, e recentemente acessando também o conhecimento acadêmico. Atualmente sou professor indígena, atuando na educação escolar indígena, dentro de um novo formato, dentro de um novo parâmetro de educação para os indígenas, né, que é uma conquista, uma luta que vem ao longo dos anos sendo travada, né, pelas nossas lideranças. Então, hoje, nós somos mais de 20 mil professores indígenas no Brasil, né, e eu sou um desses professores no estado de São Paulo, professor indígena, que vem atuando dentro dessa nova escola, né, dentro desse novo parâmetro, dentro desse novo modelo de educação escolar indígena, que é uma educação escolar indígena diferenciada, uma educação escolar indígena intercultural, bilíngue, hoje até multilíngue, né, então tem muitas línguas indígenas, assim como eu disse, na aldeia Tereguá tem uma diversidade muito grande de povos indígenas, né, então é uma educação que abrange todos esses aspectos, né, culturais, a língua, as histórias indígenas, histórias orais, as histórias hoje registradas, né, pelos próprios indígenas. E isso culmina essa formação enquanto educador indígena também com a formação de pesquisador, né, dentro da área da antropologia, fazendo aí uma trajetória pesquisando a educação escolar indígena, trazendo conceitos da educação indígena, né, que é a educação tradicional, e para agregar para essa educação escolar indígena contemporânea. Então, também trazendo aí um debate muito importante dentro da autoantropologia, né, falando dessa identidade no qual nós nos constituímos enquanto sujeito indígena, né? Então a antropologia vem me permitindo isso,
Então, fazendo esse caminho, né, esse percurso dentro dessas áreas da antropologia, trazendo esses assuntos da educação escolar indígena, da identidade indígena, e também podendo escrever, né, histórias para contribuir com o conhecimento, para que as escolas possam ter esses autores indígenas contando as histórias dentro da sua perspectiva, né? Então, atualizando todo esse acervo, né, que nós temos até agora, que na sua maioria são acervos históricos escritos por não indígenas, né? Então, o indígena hoje ele vem também contribuindo, né, dentro da sua perspectiva. Então, a literatura indígena ela tem esse poder também de luta, de resistência, trazendo aí a ancestralidade, contando a realidade. Então, são vários temas, né? Então, eu tento abordar algo mais relacionado a essa constituição do sujeito Guarani Nhandeva, no qual eu tive, né, essa trajetória, essa formação. Então, podendo contribuir dessa forma, né, dentro das minhas pesquisas que eu venho fazendo debate na área da etnografia, então isso é importante. E aí, isso tem me revelado muitas situações, né, muitos acontecimentos dentro desse processo histórico que me faz agora compartilhar enquanto pesquisador, né? Então, trazendo essa perspectiva do pesquisador indígena, o pesquisador participante, dentro do seu próprio, da sua própria comunidade, pesquisando sua comunidade, pesquisando seus antepassados, buscando as suas genealogias, buscando a sua origem enquanto pessoa, enquanto indígena. Então, isso vem sendo permitido através dessas pesquisas, né, que tanto eu quanto os outros indígenas vêm fazendo ao longo desse percurso acadêmico. Então, essa minha formação me possibilitou isso. E aí eu trouxe, né, para vocês aí uma cena muito emblemática, que talvez muitos que estão nos assistindo, os professores, acredito, né, que conhecem muito bem, esse quadro, né, esse retrato, que aconteceu, né, foi um fato que aconteceu na nossa região, e então muito revelador, né, talvez nesse momento, né, contribuir com alguns olhares, algumas falas, né, que não foram registradas, e então esse quadro ilustra um momento da história, né, no início do século XX, né, do ano de início de 1900, 1901, que foi uma expedição, né, feita pelo o padre Monsenhor Claro, junto com alguns Guarani, né, e Guaranis que são meus antepassados, inclusive meu bisavô estava, né, nessa expedição de catequização aos coroado, aos caigangue, né, então, onde o padre, ele, né, foi morto pelos indígenas ali, né, num possível ataque, né, durante essa empreitada, né, de catequizar os coroados, e os Guarani participando ali dessa expedição. Então, para contar um pouco o Monsenhor, ele ficou, né, saiu como o herói da história, né, então, e isso ficou, no entanto, que ele ganhou até o nome de uma rua em Bauru, né, ali nas proximidades da Praça Machado de Melo, e então sempre vai a história fazendo seus heróis, né? Ele sai como um herói, uma história contada, talvez, que faltando alguns detalhes, então, da participação indígena nessa história. Então, em uma das pesquisas que eu fiz,
um dado coletado, né, da parte da historiografia, trazendo... Professor Tiago, só um minuto. Tiago. Oi. Só um minutinho. O seu microfone, acho que ele está batendo no seu, acho que no colar, será que não é? E está fazendo um som. Deve ser. Não, mas eu acho que, não precisa ficar segurando, não, mas eu acho que só se, né, porque ele está batendo. Acho que agora... Agora deu. Obrigado, viu? Então, esse acontecido, retomando, né? Então, tem uma situação antecedente que não é contado, talvez poucos devem saber desse momento, né? Que antecede essa expedição entre o ano de 1895 e 1901, né? Para ser exato. E aí o Nimon Indaju, que foi o etnógrafo muito famoso, né? Que viveu entre os Guarani aqui na região, entre os povos indígenas, registrou, coletou, né, esse relato a partir de um Guarani que participou dessa expedição e conseguiu sobreviver ao ataque dos Caigangue naquela situação, naquele episódio, né? Então, ele relatou ao Nimon Indaju que nos antecedentes, ele diz assim, ó: antes da partida, o padre, claro, forçou Aragurá, mediante a ameaça de entregá-lo com toda a tribo à cadeia de Agudos, a dar seu consentimento para que ele casasse com a filha do capitão, Aniaperã. União contra a qual Aragurá, no fundo, não tinha objeção de fazer, mas que desejava ver adiada até a volta. Com toda a solenidade, o padre se casou a si próprio com a filha do chefe Guarani e, em seguida, partiu com os homens em 2 canoas. Então, eu trouxe esse fato histórico que é muito assim, não só para contar isso e jogar isso no ventilador, não, mas é para mostrar que os personagens Guarani que estavam naquele momento são pessoas muito próximas a mim, né? Então, o Aragurá era o pai da Aniaperã, que a Aniaperã era minha bisavó, né? Ele, meu tataravô, pai da minha bisavó. E, então, essa situação, né, que eu achei muito curioso, que não foi registrado, né, esse momento, mas também que tem uma relação muito íntima com a minha família, com o meu tataravô e minha bisavó, que foi a moça Guarani que casou com o padre naquela ocasião. Então, isso nos permite, né, trazer também esses detalhes, talvez que a história não colocou nos livros, não levou ali, né, na placa que homenageia talvez o herói, né, no caso que aí é o Monsenhor, né, com todo respeito, mas isso precisa ser falado, né? Então, essa relação também para mostrar a minha formação, minha identidade, da onde que eu venho, minhas origens. Então, antes dos Guarani também estarem nessa região, tem um mapa, né, que o Nimon Indaju fez da migração. Antes deles chegarem aqui também tem uma razão, tem um motivo, né, que é a migração rumo à Terra Sem Mal, né, que é o Vilmaranhum. Então, em meados do século XIX, início do século XX, vários grupos Guarani resolvem se deslocarem rumo ao leste, em busca da Terra Sem Mal. E entre esses grupos, o último é o grupo que sai da região de Guatemi, aliás, todos os 3 saem de hoje o atual Mato Grosso do Sul, são esses Guarani que estão nesse momento histórico aí com o Padre Monsenhor, no qual são os meus antepassados, né, tataravô, minha bisavó, e que estavam com esse grupo. Então, para mostrar que essa pesquisa histórica, né, que faz parte também da etnohistória, né, trazer esses dados, essas informações que podem contribuir também para uma história dentro de uma nova perspectiva, né, trazer esses detalhes que às vezes faltam para a história, né. Então, é uma forma de contribuir também. Então, no próximo slide, mostrando esse mapa, ele não está tão bom a resolução dele, que aí foi
de alguns registros, né, bem aí antigos já, mas mostra essa trajetória, essa migração que ocorreu, né, em meados do século XIX e início do século XX, no qual fizeram com que os Guarani, né, em determinado momento, se fixassem aqui na terra indígena de Araibá. Então é um mapa, né, também faz parte aí da cartografia, né, todo esse acervo cartográfico também que mostra esse trajeto, né, no qual esses indígenas fizeram nesse período, né, em meados do século XIX, início do século XX, dentro da cartografia. Então, isso nos revela muitas coisas interessantes, né? Então, que a gente pode, né, entrar dentro dessa discussão, né? Também falar um pouco dessa cartografia regional, onde estiveram os indígenas aqui, os Guarani, os Caigangue na região. Então, isso também é uma contribuição para a história, né? Então, eu acho que falta um pouco disso também. Avaí, que é o município no qual eu faz parte aqui da terra indígena de Araribá, existe, né, uma movimentação indígena Guarani, né, ao entorno aqui da terra indígena de Araribá muito forte, indo para cidades vizinhas. Então, isso é algo que precisa também ser falado e trazido, né, dentro dessas pesquisas da história, da antropologia, para poder também somar a esse acervo. E aí, passando para o próximo slide, foi possível também nessa pesquisa, né, historiográfica, né, dentro desses acervos históricos, encontrar uma árvore genealógica no qual, né, conta esse percurso dos Guarani, no qual eu tenho relação da minha família, onde o próprio Nimandaju, né, que foi o etnógrafo que veio da Alemanha, viveu entre os Guarani aqui na região e tal, ele pôde fazer esse registro, né, contando um pouco dessa árvore genealógica desses Guarani que estavam aqui nesse momento que ele esteve, no qual ele foi adotado, né, por essa família que era um dos meus tio, bisavô, alguma coisa assim. Então, isso talvez me coloca muito próximo também do Nimandaju por essa relação dele com os Guarani, com os meus antepassados. Então, isso é muito interessante a gente voltar e pesquisar esses documentos, que são documentos importantes, né, que vão contribuir muito. Não só estou falando isso pela questão no qual eu tenho relação, mas também para somar no acervo da história, né? E aí, isso tem muito a ver, né, com essa parte, né, da etnografia, e a antropologia também vem atualizando esses dados. No próximo slide, a gente vê uma genealogia atual, né, que foi construída por uma antropóloga, mostrando, refazendo toda essa árvore genealógica que ficou um pouco, né, talvez nesse esquecimento, né, nesse apagamento, e isso é importante também falar disso, né, que às vezes fica no esquecimento ou no apagamento mesmo. E aí, né, voltando lá na epígrafe, é a hora do leão contar a sua própria história, né, porque às vezes o caçador não vai contar, né, essa história do ponto de vista da caça, né? Então, é importante a gente trazer essas informações também, né, que são fundamentais. Então, é uma árvore genealógica mais atual, né, que dentro da pesquisa antropológica, quem vai fazer, né, essa parte que é a pesquisa das famílias, então traz a árvore genealógica dessas famílias. E isso contribui muito, né, traz levantamentos importantes que vão mostrando da onde as pessoas, né, têm origem, e isso para fazer o entendimento atual, né, de como que é o funcionamento dentro de uma comunidade indígena, qual a relação, o grau de parentesco, que isso determina, né, muitas coisas dentro de uma comunidade indígena. Então, isso está muito dentro dessa perspectiva, né, da relação familiar, das famílias extensas. Então, só para vocês terem uma ideia,
aí é uma árvore genealógica que todas essas pessoas, né, pertencem, né, eu tenho uma relação direta com elas, né, desde dos Guarani que saíram do Iguatemi, no meados do século XIX e início do século XX. E, já que nós estamos falando de Guarani, quem são, né, então, os Guarani? Os Guarani, eles, no próximo slide, a gente vai ver que eles se dividem em alguns grupos, né, e por isso que eu sou do grupo Uniandeva, porque tem outros grupos que pertencem a esse subgrupo que tem a ver também, né, com o tronco linguístico, né, que são etnias, são povos que têm uma relação dentro de um tronco linguístico, dentro de uma família linguística, e o grupo no qual eu pertenço, que é o grupo Uniandeva, ele está muito próximo do Guarani Mbuiá, do Guarani Kaiowá, e esses Guaranis estão presentes em vários lugares, não só no Brasil, mas também em países vizinhos, né, como o Paraguai, Argentina, Bolívia, o Uruguai. E então, do lado aí vocês têm um mapa, mas é um mapa mais um recorte, né, do mapa continental, que é um mapa que traz todas as comunidades, a localização dos Guarani. Então, caso vocês queiram acessar, né, esse mapa mais completo para localizar mais especificamente as comunidades, é esse mapa continental, que é o mais atual, né? Então, a cartografia também ajuda a complementar essas narrativas dentro da perspectiva antropológica, histórica. Então, é uma forma também de contar essa história desses povos. Então, os Guaranis estão presentes, né, aqui, são povos ameríndios, né, mais da região da América do Sul, e pegando esses países, como eu disse, no Brasil estão presentes em várias regiões também. E eles se somam, né, mais de 280 mil pessoas, com 85 mil só no Brasil. Então, no Brasil, desde a região sul, subindo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tem Guarani no Amazonas, no Pará. Então, está presente em vários estados no Brasil. Então, isso é importante mostrar a presença, né, desses povos indígenas compondo esses territórios, essas redes de relações étnicas, e importante para o fortalecimento e as resistências que nós estamos falando. Às vezes acaba nesse apagamento histórico, né, ou não falta um pouco, né, até dentro dos sistemas educacionais que não trazem esses dados, essas informações. Então, isso é o que os pesquisadores indígenas, enquanto acadêmicos, né, que estão acessando, estão se formando, fazendo pós-graduação, buscando essas informações, trazendo, escrevendo dentro das suas pesquisas, né, então, e isso dando visibilidade, né, para o seu povo, para a sua etnia no qual ele pertence. E no estado de São Paulo, que a gente precisa também se atentar para o nosso estado, que é um estado que há uma presença muito grande de povos indígenas no estado de São Paulo, em diversas regiões, desde o litoral sul, litoral norte, capital, Vale do Ribeira, sudoeste, centro-oeste, né, oeste. Então, tem muitos povos, tem uma diversidade muito grande, né? Só na capital, segundo o IBGE, tem mais de 40 mil indígenas, só na capital do nosso estado. E nas comunidades que não são a maioria, né, porque a maioria está na cidade, então são dados importantes, né, que precisam ser trazidos dentro dos ambientes de formação, seja na educação básica, na educação superior. Isso precisa estar presente, mostrando para a gente também quebrar um pouco essa ideia de que os povos indígenas estão na Amazônia ou estão no Xingu. Falar que essa história, né, que é um pouco, talvez, da pequena história, né, porque a grande talvez não abrange tudo isso. Então, a pequena história tem que falar, né, dessas especificidades, dessas regiões, né, então isso precisa estar presente, né, nas formações, né, dos professores indígenas ou não. Então, é importante falar disso.
Então, isso tem muito a ver, né, com a nossa memória, a nossa identidade. E aí, enquanto pesquisador na área da antropologia, eu trouxe uma reflexão de uma antropóloga que me orientou muito bem, assim, a falar um pouco da autoantropologia, né, de fazer a Marilyn Stratner, que ela vai falar, assim, do antropólogo, né, como o autor, o antropólogo ou antropóloga pode lançar uma luz diferente sobre as experiências das pessoas, de modo a iluminá-las. As pessoas saberão mais sobre si mesmas. Então, antes, né, eu acho que a pesquisa, ela nos leva a essas informações que antes de tudo, né, talvez aquele pensamento filosófico que diz assim, conheça-te a ti mesmo, né? Então, de fazer essa reflexão, né, da nossa origem, isso, né, nos revela, nos traz, a partir da nossa história, né, traz muitas outras histórias importantes. Então é isso, e aí a gente traz, né, como eu trouxe essa passagem do padre Monsenhor na região, que não foi registrado esse momento, né, no qual ele realizou essa cerimônia, se casou antes dessa descida, né, rumo aos Caigangue. Então isso não foi contado. Então isso nos permite, a pesquisa, seja ela na área da história, da antropologia, a lidar com essas informações que são importantes, né, que vêm a somar para futuros registros, futuras histórias, né, que vão ser contadas. Então é isso, é iluminar essas pessoas, né, ilumina essas pessoas, mas você também sabe mais sobre si mesmo. Então, e aí agora, né, com tudo isso, né, falando todo esse resgate, né, que tem a ver com a trajetória, enquanto formação, enquanto a relação com os antepassados, ancestralidade, os povos indígenas estão na universidade. E hoje, né, assim, um salto muito grande para as comunidades indígenas, para os povos indígenas, apesar, né, de todas as dificuldades encontradas ainda para acessar a universidade. Eu fiz a primeira formação na área, né, da formação de professores indígenas, e aí isso, logo depois, fui acessando outras formações, mas tem uma relação muito grande com as lutas, né? Então, assim, e isso está sendo debatido, está sendo falado hoje desse acesso do indígena à universidade, seja por vias privadas ou vias públicas. Então, hoje, segundo o levantamento, fala que nós somos quase 60 mil indígenas matriculados em diversos cursos superiores. Então, tem uma crescente muito grande a partir de 2005 e 2008, que quando o Ministério da Educação lança programas de formação de professores para ocuparem a educação básica das escolas indígenas, e em seguida também vão acessando outras formações, né, em outras áreas, que não sejam só áreas da educação, mas áreas de humanas em geral, de saúde, exatas, mas ainda são poucos que estão na universidade pública. A grande maioria ainda em universidade privada. Então, há uns desafios muito grandes ainda quando se fala da presença indígena na universidade. Então, isso está relacionado a muitas coisas, que não é só acessar, mas também é permanecer. Então, existe um desafio muito grande quando o indígena vai para a universidade. Um desafio no qual eu enfrentei também. Não é fácil quando você sai do seu ambiente de conforto e acessa a universidade, né? Então, só para compartilhar também, esses dados são importantes para entenderem como que funciona essa entrada do indígena e que representa isso dentro da universidade, a presença indígena dentro da universidade. Então, a universidade, vocês vão ver, que é um instrumento de luta, é um instrumento de resistência também dos povos indígenas, aonde ele leva consigo, né, o seu povo, a sua história. E aí, no próximo slide,
é possível entender isso, né? A formação universitária como uma possibilidade de formação política também e identitária. Quando você vai um indígena para a universidade, ele constrói ali um espaço de luta pelo seu povo, o qual ele representa, se ele é Guarani, se ele é Terena, se ele é Caidangue, se ele é Pataxó, se ele é Yanomami, ele vai construindo ali, levando a sua voz, né, a voz do seu povo, através, né, do seu conhecimento, que ele acaba levando para dentro dessa universidade, e isso, né, faz daquele espaço também um espaço de luta política. E os indígenas têm muito a contribuir com essa presença dentro da universidade, que é um espaço também, é um território indígena quando ele está ali presente, né? No seu corpo ele carrega a sua ancestralidade. O corpo indígena é um território e a partir do momento que ele está dentro da universidade, a universidade passa a ser um território, assim como eu disse inicialmente. E aí, voltando ainda a falar, o que tem a ver muito com a minha formação, meu percurso, minha trajetória. A minha formação inicial, que foi fazer uma licenciatura intercultural, através de alguns programas do governo, até estadual, e também no próximo slide vocês vão ver, que começa uma política um pouco mais forte a partir de 2008. Né? E em 2008 eu já estava finalizando a minha formação da licenciatura intercultural, que é através do ProLIND, né? Que é um programa de formação de licenciatura intercultural de professores indígenas. Então, focado aos professores indígenas, no qual eu participei no ano de 2005 a 2008. Então, são conquistas, lutas que vêm de muito tempo, né, que estão sendo, agora, sendo os frutos, né, dessas lutas estão sendo coletados agora, né, então estão sendo colhidos agora. Então, essas licenciaturas que eu participei, ela traz um pouco dessas lutas para a formação de professores indígenas inicialmente. E hoje eu sigo, né, nessa pós-graduação, eu fiz uma particular, mas também pela Unisagrado, e isso com muito incentivo dos próprios professores e de mostrar esse caminho da pesquisa, né, os professores contribuíram muito, né, para que a gente seguisse esse percurso da pesquisa, e se encontrar, né, em qual linha seguir. Então, a antropologia foi algo que me chamou muita atenção, né, de tentar trazer dentro da antropologia essa contribuição indígena, né, esse pensamento indígena que pudesse agregar aos trabalhos já muito, né, já discutidos e trazer essas novas perspectivas. E aí, ainda falando de programas, no qual eu participo, que faz parte das ações afirmativas, e aí a gente vê que em 2008, o ProLIND, em 2012, no próximo slide, vai estar falando que as políticas de formação de ações afirmativas, que é um projeto de lei que foi criado em 2012, onde prevê as vagas para os indígenas, que vem da rede pública, né? E eu estou, né, participando desse programa, né, participei agora no mestrado, agora estou entrando no doutorado, então, mas são lutas travadas, né, que vêm ao longo dos últimos anos sendo travada pelas nossas lideranças. E aí, essa é uma foto que ilustra a presença indígena e a presença negra, né, em um momento de reunião na USP. Então, essas pessoas, né, muito tempo marginalizadas, né, ou excluídas, né, dentro do sistema de formação acadêmica, acessando esses programas e buscando, né, levar ou contribuir para a pesquisa, seja na área qual for. E isso tem muito a ver, né, no próximo slide eu vou dizer, com o movimento indígena, que, como o professor Roger disse, 2021 foi um ano de muita luta, principalmente no segundo semestre, onde os indígenas foram até Brasília numa mobilização nacional, lutar pelos seus direitos, pela garantia dos seus direitos, pela garantia dos seus territórios. Isso tem muito a ver com o movimento indígena.
que é um movimento que ganha muita força na década de 70, começa, aliás, a caminhar na década de 70, muitas lideranças importantes vão trabalhando para que chegasse nos anos, na Constituição Federal de 1988, garantisse os direitos dos povos indígenas, eles permanecerem com suas culturas, com suas línguas, e atualmente nós temos uma organização que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que vem realizando diversas mobilizações a nível nacional, mobilizando as bases para ir até Brasília, ir até o Congresso Nacional, ao STF, ao Senado, lutar pelos seus direitos, defender seus territórios, e a PIB vem fazendo isso. A PIB, ela articula muitas organizações indígenas presentes em vários estados, de representações regionais, e isso me permitiu também estar nesse movimento. Então, uma formação no movimento indígena. Então, isso, nesse ano de 2021, participando de vários encontros lá em Brasília, no próximo slide, eu trouxe, né, para compartilhar com vocês esse momento em qual eu participei em junho de 2021, que foi o Levante pela Terra. E nesse momento eu também estava cursando, fazendo o mestrado, e coincidiu a minha qualificação bem durante o movimento. Então, esse para mim foi um momento muito marcante, emblemático, né, da minha formação, e estar ali se qualificando no mesmo momento que os indígenas estavam manifestando ao lado, né? Então, da onde eu estava fazendo essa qualificação. Então, a formação em movimento e no movimento. É uma formação que está ali a todo momento, você está se formando ou buscando os conhecimentos, né, tradicionais, ou também os conhecimentos acadêmicos estão ali circulando, né, nesses espaços, seja no movimento de luta ou dentro da academia. Então, essa participação tem me proporcionado encontros importantes, né, como vocês vão ver na próxima imagem, com lideranças tradicionais de base. Eu tive a oportunidade de conhecer várias lideranças de várias etnias, Kayapó, Munduruku, Chucuru, Suruí, e numa desses momentos eu tive a oportunidade de conhecer tanto o Raoni e também conhecer o filho dele, que é o Megaron, né, o neto dele, Megaron. E então, aprender, ouvi-los, né, também o conhecimento tradicional presente ali e o conhecimento acadêmico também. Então, encontros interétnicos de gerações que já vêm lutando há um certo tempo, e outras gerações que vão chegando agora, né, nesses movimentos, né, de luta, de mobilização, seja no cenário nacional, regional, nos permite esses encontros, né, esses aprendizados interétnicos, interculturais. Então, isso vem nos dando base. Você se forma enquanto acadêmico, mas também enquanto uma liderança do seu povo e aprendendo, né, com todos os outros povos. Então, isso são momentos importantes dessa formação na prática, né? Uma formação na prática que nos possibilita também a olhar, a ver e futuramente contribuir, né, com essas experiências dentro, né, de um texto histórico. Então, isso eu acho que é fundamental, né, para a construção de uma nova perspectiva, seja ela em qual área for. E isso vem se tornando, né, vem nos possibilitando a avançar cada vez mais. E uma dessas lideranças que eu falei, do movimento indígena na década de 70, é o Marçal Guarani. Marçal, conhecido como Tupãim, ele é Guarani Kaiowá. Ele tem um filme que chama Terra dos Índios. É um registro, um documentário muito importante. Eu acho que quem quiser se aprofundar, conhecer um pouco das lideranças da década de 70, onde tem o Ângelo Cretão, o Mário Juru, no Marçal. E aí ele diz assim, em 1970 ele já previa, né? Ele falava
eu creio que pelo Brasil inteiro vai levantar, ou já se levantou, índios esclarecidos como eu, que levantará a sua voz em prol da sua raça, né? E isso é o que está acontecendo. Nós vimos a Chai Suruí na COP, né, em Glasgow, na Escócia, falando em nome dos povos indígenas, falando em nome do seu país, em nome da Amazônia, né, do meio ambiente. Então, essa visibilidade indígena, esse protagonismo indígena que vem acontecendo através dessa formação que acontece dentro da academia, mas também acontece no movimento indígena. Então, isso vem nos permitindo a circular por todos esses terrenos, né? Seja dentro de um espaço formal, né, do conhecimento, ou esse conhecimento acadêmico, né, que eu estou dizendo, ou dentro dos espaços formais, mas são formais de formação da liderança indígena, seja no acampamento Terra Livre, seja nas suas bases. Então, são espaços formativos, e isso vem revelando cada vez mais indígenas, né, que vêm ocupando o cenário nacional. Citei a Chai Suruí, tem o Eloy Terena, né, defendendo os povos indígenas dentro do STF, levando a voz indígena com outros advogados também. Então, isso o Marçal já conseguia ver isso no futuro. Então, isso tem muito a ver com esse percurso que eu estou fazendo, essa luta que começou lá no movimento indígena, que vem se organizando, vem se articulando no momento e proporcionando cada vez mais os indígenas avancem, né, em busca do conhecimento acadêmico e também em busca do conhecimento tradicional. É isso que esses encontros, essas mobilizações, espaços de luta, vem permitindo aos indígenas, né, lutar, resistir, para continuar existindo, né? Então, é isso que eu trouxe no dia de hoje, para a gente entender um pouco desse processo, né, da minha trajetória, né, que tem a ver com... a universidade tem parte nisso, né, é importante. Eu lembro de todos os professores aí que contribuíram, né, para essa formação também, para essa consciência dentro desse processo histórico, né, que precisa ser contado também dentro da perspectiva indígena, que tem muito a agregar para o ensino, para a pesquisa, né, seja em qual área for. Então, desde já, novamente, aproveito, né, para agradecer à universidade pelo espaço, pela voz, e os professores do departamento de História, isso de Antropologia, né. Então, para a academia, eu acho que isso é muito enriquecedor, né, para as aulas que estão por vir, né. Então, a voz indígena, o protagonismo indígena, a visibilidade indígena dentro dos espaços acadêmicos, demarcando o território, que a universidade também é território indígena. Muito obrigado. Professor Tiago, nós gostaríamos muito de agradecer as suas falas, que nos emocionam muito, né, como seus colegas e seus antigos professores, né, que todos aqui, né, têm assim, essa graça e essa honra de ter passado com você aqui esses anos, tanto na pedagogia como na nossa especialização em antropologia, né? Para nós é uma honra, e eu gostaria de passar a palavra ao professor Roger e também aos professores que estão aqui, a professora Flávia, que foi também sua professora, a professora Lourdes, o professor Palota, que todos que gostariam de falar um pouco sobre essa representatividade, o seu protagonismo, né? E esse percurso que foi tão importante como abertura desse nosso evento de hoje. Nós queremos também agradecer a participação da nossa reitora, nossa magnífica reitora, a irmã Vânia, no chat, que está lá presente, assim como o professor Márcio Coelho, né? O Márcio está lá também te prestigiando, viu, Tiago? E vários outros professores que estão presentes aqui, a professora Ofélia, a professora Beatriz aqui, nossa diretora, mas eu passo agora a palavra ao professor Roger. Por favor, professor. O professor Fábio quer fazer os seus comentários primeiro, Fábio? Agradeço muito, né, a presença de todos, a nossa magnífica reitora, aos meus colegas de história, ao Walter, né, que
ao nosso Cicerone, e muito obrigado ao Tiago, né, que está tendo uma fala muito importante, emocionante e principalmente de protagonismo. Isso é uma coisa muito interessante, né? A Ofélia Bravin, ela manifestou aqui no chat a emoção que ela sentiu, viu, Tiago, de ouvir você fazer esse levantamento de toda a sua ancestralidade, dessa importância que você dá para combater esse apagamento, né, esse cancelamento histórico na qual todas as etnias indígenas foram vítimas e ainda são. Essa sua luta pelo reconhecimento, pela, entre aspas, né, porque vocês nunca estiveram ausentes, né, mas pela volta à cena histórica, e mostrando que o leão pode realmente morder e jantar o caçador, né, que um dia é da caça, outro dia é do caçador, e vamos inverter essa lógica. Vamos dar voz à caça, né, que não é caça, é um ser vivo. O leão tem que ter o seu espaço. O professor Márcio ressalta também a importância de ouvir os povos indígenas através das suas lideranças, como você, né, que é uma coisa muito importante. E eu, por enquanto, agradeço muito estar participando dessa mesa e estar ouvindo a sua experiência, as suas colocações, que nesse momento de negacionismo histórico, negacionismo científico, tem uma importância muito grande para mostrar que vocês têm assento em qualquer lugar que vocês queiram participar, e têm que participar porque fazem parte da comunidade nacional. Muito obrigado pela sua fala até aqui, e vamos aguardar as perguntas. Tá? Muito obrigado, Roger. Eu tenho, Flávia. não é bem uma pergunta, mas sim uma colocação. O Tiago participou já de várias aulas minhas, com a turma de pedagogia, principalmente por conta da disciplina de articulações afro-brasileiras indígenas, e é sempre extremamente emocionante. Os alunos ficam muito, mais do que sensibilizados, eles gostam, eles participam, eles tiram dúvidas. É aquele momento que, de fato, claro que não é só esse, mas é um momento muito esperado dentro da disciplina, porque os mais velhos contam para os mais novos que isso vai acontecer. Então, eles gostam, eles, de fato, têm muito interesse. E aí eu sempre trago o livro do Tiago também. Normalmente eu mostro em aula, e realmente é um material muito rico para quem trabalha com crianças, e não só isso, para a gente também. O que é bom tem que ser valorizado, então o Tiago sempre fez parte aí da minha disciplina, e espero que continue fazendo sempre que possível. Então, Tiago, muito obrigada sempre pela sua disponibilidade aqui com o curso de História e com todos os outros cursos que você participa. Seu trabalho é muito importante e muito bom. Lourdes, quer fazer algum apontamento, Lourdes? Também alguma reflexão? Quero dizer que é uma satisfação ouvi-lo, Tiago. Nós estivemos juntos na disciplina do curso de Antropologia, na pós-graduação, e é sempre um momento muito rico de partilha. Eu acredito e vejo que tê-los nos cursos faz toda a diferença para nós, né? Essa troca, né, para que os outros alunos também consigam e se sensibilizem à luta de vocês, à causa, e um aspecto como que o Fábio disse do leão, porque no imaginário fala assim, os povos indígenas, aqueles do passado, e você trouxe esse aspecto muito bem, né? Vocês não são do passado, né? Vocês estão aqui e são também responsáveis pela formação da sociedade brasileira, né? Então, parabéns e muito obrigada aí pela partilha. Nós estamos aqui num evento de pesquisa em História e você está iniciando o seu doutorado, né? Eu acredito que seria interessante para todos nós aqui, para os nossos alunos, que você comentasse quais são as fontes
que serão usadas no desenvolvimento do seu doutorado. Obrigada, Tiago. Tiago, acho que você pode agora dar um retorno, depois a gente acaba ouvindo mais. Só gostaria de complementar, professor Roger, a palavra da professora Flávia, que o professor Tiago também ajudou muito, né, no nosso projeto extensionista, né, o semestre passado, além das aulas de antropologia, que todo semestre ele está também, viu, Flávio? Não só antropologia, ele e o professor Márcio, sempre que nós precisamos, né, Roger? Eles estão aqui, e principalmente agora no nosso trabalho extensionista, que é um trabalho que o professor Tiago nos orientou, e nós estamos resgatando as lendas Caigangue, Guarani, Yandeva e Terena. Os nossos alunos do Unisagrado fizeram esse trabalho, prepararam o material que é utilizado hoje nas escolas do estado aqui na nossa região. Um trabalho que começou com o professor Márcio, né, e que agora nós estamos passando para outras escolas. Então, graças ao Tiago, isso também foi possível, principalmente através de toda a orientação que ele deu, de toda a biografia, que possibilitou o quê? A organização desse material tão importante do resgate do patrimônio indígena, né, Tiago? Principalmente no caso Caigangue, como você mesmo contou, que se não for pela lenda, se não for pela narrativa mítica, né, ele desapareceria. Que as escolas possam, que os nossos alunos do Sagrado possam, então, continuar esse projeto, graças à sua orientação. Eu também quero agradecer aqui em nome da nossa instituição. Muito obrigado. Professor Roger? Acho que o Tiago ele pode dar um retorno agora. Acho que a Lourdes fez uma pergunta, né? Então, Tiago, por favor. Bom, agradeço pelas colocações. Como eu disse, essas experiências acadêmicas, seja ela na Unisagrado ou na USP, com professores, acredito que da área de história, da antropologia, contribuíram muito para essas pesquisas que eu desenvolvi. A primeira pesquisa que eu fiz foi sobre a origem da aldeia Nimandaju, né, do território, a partir, né, de um outro momento histórico, né. O Kurt Nimandaju, ele conviveu, né, durante um certo momento da história aqui na terra indígena de Araribá, e o que ficou de registros, né, foram a partir, né, desses pesquisadores, desses antropólogos, etnógrafos que passaram. Então, minha primeira pesquisa foi a respeito, dando continuidade, né, a essa história registrada, nessa parte da história registrada, e trazendo novos dados atuais que, como eu disse, agregam, né, dão uma linearidade, né, no tempo também, contando, né, o que vai acontecer, essa linha do tempo, né, que é importante também. E como a minha área da educação escolar indígena, eu fui pesquisar também dentro da área da educação escolar indígena. Então, tudo que eu estou pesquisando tem muito a ver com essas experiências e trajetórias minhas. O mestrado foi uma sequência também da área da educação escolar indígena, falando sobre formação intercultural de professores indígenas. O que isso significa dentro dessa perspectiva de formação de professores indígenas, o que está se pretendendo ali, né? Como formar esse educador indígena, para que escola ele está sendo formada, para que mundo ele está sendo formado, quais são os elementos culturais que ele vai receber, essa troca do conhecimento científico objetivo, mas também o conhecimento indígena presente dentro dessas formações. Então, eu fiz uma discussão em torno disso, né, dentro dessa perspectiva de formação de professores indígenas, e que eu encerrei um ciclo, né, que eu vinha muito dentro dessa linha da pesquisa da educação escolar indígena, trazendo vários momentos históricos, né, modelos educacionais para os povos indígenas, e chegando agora, e isso culminou muito com a minha ida para Brasília em junho, em agosto. Em junho foi no Levante pela Terra, em junho foi no acampamento Terra Livre, Luta pela Vida. Então, o tom, né, da luta é
território sagrado. Isso ficou muito marcante para mim, de poder entender um pouco mais o que significa esse território sagrado hoje para os povos indígenas do Brasil, né? Partindo da minha perspectiva, porque os Guarani, eles entendem um território sagrado, né? Como o Vumaranhã, que é a terra sem mal. E hoje, esse tom, né, território sagrado, essa fala, ela está muito presente na luta pela demarcação das terras indígenas. Então, é tentar entender esse novo momento, né, de luta, e essas falas de território em vários, diversos olhares, né, não só dos Guarani, mas eu acho que trazer também a contribuição de outros povos que estão numa situação muito crítica com suas terras tradicionais, né, estão lutando pela demarcação, muitos estão em áreas de retomada. Então, é tentar trazer um pouco, ampliar um pouco, né, esse debate do que é o território sagrado. Como diz a Sônia, até cito a Sônia Guajajara, tive a oportunidade de conhecer ela, Célia Chacriabá também, que são duas personalidades indígenas, né, que estão nesse protagonismo indígena atual, e a presença feminina é muito importante, né? As mulheres indígenas, guerreiras indígenas, puxaram esse ano o maiores encontros de mulheres indígenas em Brasília, que foi a segunda marcha das mulheres indígenas em Brasília, né? Então, uma das coisas que a Sônia fala, ela fala assim: a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas, né? E a Sônia fala uma coisa muito assim, que é importante para a história, que ela fala muito bem. Ela fala assim: antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocar, né? Então, isso mostra essa presença indígena que sempre esteve aqui, né? Desde o primeiro contato com o não indígena, antes do Brasil da coroa existiu o Brasil do cocar. Então, eu acho que é trazer essa perspectiva contemporânea da luta pelo território sagrado, né? O Guarani tem um entendimento e ele vem ressignificando isso hoje, né? No entanto que eu estou num grupo que a gente vem discutindo o que é o Vumaranhã hoje, que é a terra sem mal, que é a terra sem mal dos Guarani, né? Nesse momento que nós não podemos mais fazer essa migração, esse movimento, né, messiânico, religioso, em busca do Vumaranhã, que nós ficamos aí restritos dentro das nossas pequenas aldeias, dentro dos nossos pequenos tecoá. Como que isso se dá hoje? Então, eu acho que isso, o doutorado, vai possibilitar trazer essa discussão da questão territorial hoje, dentro de várias perspectivas, vários olhares, né, dos povos indígenas do Brasil. Muito interessante, já está convidado aí, depois que caminhar um pouco do doutorado, para vir nos apresentar, Tiago. Roger, muito bom. Posso? Tiago, por favor. A tua fala, ela é muito bonita, né? Porque ela mistura, como você falou, o conhecimento acadêmico com o conhecimento tradicional. E uma coisa que você falou diversas vezes no seu pronunciamento, mas no começo, para mim, foi muito impactante, né? Que um corpo indígena é um território indígena, e quando ele se encontra na academia, a academia se torna um território indígena. E depois, a gente falando, né, no decorrer da palestra, você falou uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouquinho e que você apontasse alguns caminhos, né, para nós, para a gente conversar mais sobre isso, que é como que a gente vence o estereótipo do índio urbano, o indígena urbano, né, que mora em conjunto habitacional, mora na cidade de São Paulo, mora em qualquer outro lugar, e por ele estar na cidade, lhe é negado esse conhecimento ancestral, esse pertencimento que você nos mostrou que é tão importante, né? Você fazer aquele levantamento dos seus ancestrais, chegar até seu tataravô, né? Ressignificar a questão do Bom Senhor Claro. E é lógico que, não sei se faz parte da sua pesquisa diretamente, mas você como uma pessoa sensível e como tendo... para mim foi muito, muito forte essa questão, né? A hora que eu tiver sempre na presença de alguém que é indígena, eu vou lembrar que eu estou diante de um território sagrado. Isso é muito, muito importante.
eu gostaria que você falasse alguma coisa para a gente. Bom, eu acho que a gente pensar a presença indígena nas cidades é a gente pensar como que se formaram essas cidades, né? Onde estão essas cidades? Né? Se a gente for pensar o Brasil, todo era território indígena. Então, não há lugar que não era território indígena. Então, essa conexão, nós somos até voltando à fala da Célia Chacriabá, estão cheios de frases boas agora para a gente pegar, né, e compartilhar. Ela fala assim: nós somos indígenas contemporâneos, mas em conexão com a nossa ancestralidade. Então, sempre nós estivemos conectados com a nossa ancestralidade. Então, os nossos territórios, nós sempre estivemos em conexão com os nossos territórios. Bauru, né? Como nós bem sabemos, Bauru era território indígena. E que região aqui não era território indígena? Então, se os indígenas hoje estão na cidade, que são, segundo o último censo, né, do IBGE, fala que a maioria dos povos indígenas estão em contexto urbano, né? E por qual razão eles estão ali? E nós sabemos que, muitas das vezes, eles foram expulsos dos seus próprios territórios e indo para a cidade. Então, são situações diversas, né, que ia acontecer. Os esbulhos territoriais durante a ditadura militar. Se a gente pega documentos históricos como o relatório Figueiredo, isso vai estar muito explícito ali, né? Todo esse problema da questão territorial num determinado, numa história recente, né? Então, eu acho que tem muito a ver, professor, com essa conexão, né, ancestral com seus territórios, com seus antepassados que estão ali. Tem uma pesquisadora indígena, Caigangue, que ela fala, também contribuindo um pouco mais dessa questão do corpo-território, até foi uma palestra que recentemente eu também pude discorrer sobre esse tema, que é território e a questão do corpo-território, né? Ela diz assim, que ali essa conexão com os ancestrais estão porque o nosso umbigo está enterrado naquele território. Os nossos antepassados foram enterrados naquele território. Então, uma conexão muito grande. É um elo tanto umbilical, que é fraternal, né, onde nós consideramos que a terra, ela é a nossa mãe, né, é como se fosse o filho, a relação de mãe e filhos, né, e essa conexão também com os nossos antepassados, porque nossos antepassados estão ali naqueles antigos cemitérios, né? Então essa conexão nunca foi quebrada, né? Então ela foi silenciada, mas nunca ela foi quebrada, esse vínculo ancestral, umbilical, né? Sempre esteve presente. Então os parentes indígenas que estão na cidade, eles estão por diversas razões, mas a conexão ancestral, eu acho que está muito forte ainda, né? E isso tem sido trazido à tona recentemente, esses debates tem muito a contribuir, ouvindo a fala desses próprios indígenas, qual é a realidade, o porquê ele foi para a cidade. Então, acho que é um pouco disso. Muito bem, eu acho que tem mais alguma questão a ser colocada por vocês, alguma dos alunos? Não. Não? Bom, Tiago, assim, eu só tenho que agradecer a sua fala, o brilhantismo de sua fala, né? Nós tivemos oportunidade eu tive a oportunidade de conhecer, tenho lá o seu presente até hoje, né? No núcleo de história hoje, ele se encontra no núcleo de história. E assim, eu acho que Walter, se você trouxe o Tiago para cumprir e concluir essa etapa da antropologia, ele exerceu com brilhantismo aqui, com todas as contribuições. E mais ainda, Tiago, acho que você faz um desafio para os historiadores, né? Eu acho que é isso que é bacana que você traz aqui, as reflexões, né? E o desafio que eu acho, pensando como historiador, que você está trazendo, agora saindo um pouco do campo do antropológico, apesar de ser difícil fazer essa separação, eu estava lendo
sobre a história de Bauru, né? Nas férias eu tive aí, nessa longa período pandêmico, eu me debrucei um pouco sobre a história de Bauru, e eu acho que é necessário, sim, né, a gente se debruçar mais sobre essa história, né? E eu estava lendo um dos historiadores clássicos da década de 50, veja, então ele escreve e tem a sua escrita corresponde ao período em que ele estava. Como você trouxe o Mortari, o quadro dele, que está na nossa biblioteca, né, para fazer a reflexão, e muito bem colocado, né? Agora, veja aqui aonde eu quero chegar com você e com todos que estão assistindo. Num capítulo se chama No Velho Bauru, de Correia das Neves, eu sugiro a leitura, e ele está no núcleo de história. Obviamente eu estou chamando vocês para o núcleo de história, né, onde ferve ali uma produção enorme sobre a história bauruense. Ele diz assim no capítulo do livro que se chama Monsenhor Claro. Monsenhor Claro, com os companheiros, afundou na mata e chegou às cabeceiras do Rio Feio. Ali foram construídas 2 canoas. Seguiram na canoa do sacerdote o capitão Honório, Pedro Leite, Inácio Gomes e Virgílio Teodoro, todos os índios guaranis, e na outra, João Manuel da Silva, vulgo João Caçador, Jesuíno Galdino, Antônio Roque, a cozinheira Ana Aurélia Jesuína, também índios, e o caboclo Salvador Carlos Moreira. João Caçador, em certo ponto do trajeto, abandonou os companheiros, alegando estar com medo dos coroados. E aí, o que aconteceu? Vocês vão consultar lá no Núcleo de História esse capítulo depois. Por que eu estou lendo isso, Tiago? Porque você fala agora como história viva, você fala dos seus ancestrais e que estavam aqui nesse episódio. Então, historiadores aqui do Unisagrado, o Tiago convocou para o estudo de história oral, né? O quanto que isso para nós é importante. A Lourdes pergunta das fontes para ele, então ele nos dá essa resposta, de certa forma, ó, eu estou aqui para contribuir para essa reflexão, né? Não só do ponto de vista antropológico, estou querendo dizer que é fundamental, mas vejam a riqueza que dá para ser o quê? Trabalhado do ponto da perspectiva historiográfica. E aí, Tiago, de fato, é assim, é algo extremamente assustador quando a gente mergulha na história de Bauru, mergulha nesse momento anterior dessa expansão, porque o Correia das Neves, ele coloca, veja, num determinado momento, daí, para finalizar aqui minha fala, né, a pequena epopeia dos novos bandeirantes que se arriscavam a penetrar na zona tão hostil habitada por índios agressivos e ferozes. Então, veja a mentalidade, né, como é que essa historiografia estava sendo escrita. Ela não é diferente do que está se produzindo nacionalmente, entendeu? Então, acho que a gente precisa, realmente, eu acho que a sua chamada é essa, ó, precisamos, essa luta se está conectada com o passado nosso também. Você acabou de dizer isso, né? Então, essa luta está conectada com o passado, e eu acho que nós temos aqui um campo imenso de reflexão sobre esse passado para a mudança da realidade em que vivemos hoje. Então, assim, Tiago, eu agradeço imensamente, né? Nós temos aqui com vocês vários que fizeram história aí, né, de Araribá, que estavam com a gente. Então, veja aí um convite para que outra leitura seja feita, como você colocou, né? Eu acho que é importantíssimo para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, democrática, né, igualitária. Então, a gente precisa, sim, não é da voz, como a gente falava anteriormente, mas a escuta desses povos, dos povos originários, dos negros, dos afrodescendentes e todos os outros que compõem a nossa sociedade, né? Então, assim, o meu agradecimento aí imenso, e esteja sempre, se sinta sempre da casa, né? E agradeço aí
imensamente, né? Não tenho palavras aí para falar, você sabe que é da casa, então, sempre que precisar, estamos disponíveis aqui. É isso aí, pessoal. Eu acho que hoje a gente chega aqui mais a um momento muito profícuo para o nosso trabalho, para as nossas reflexões. Amanhã nós teremos Tiana e Andressa sobre a questão negra do afrodescendente, né? O Walter também estará amanhã com a gente. E na quarta-feira teremos a apresentação dos temas das pesquisas dos nossos alunos durante a formação deles, principalmente do quarto ano, tem de outros também, de outros cursos, não é? Então, é um momento também muito rico do nosso evento, e no último momento teremos o quê? A fala sobre saberes, e aí o Ricardo, professor da Unesp, vai contribuir com as contribuições de Hannah Arendt, né, do campo mais filosófico e historiográfico também. Todos estão convidados e aproveitem para esses momentos de reflexão, saber, conhecimento, porque o mundo precisa muito disto hoje, né, muito de o quê? Conhecimento, saber, ciência. Certo? Então, eu agradeço, muito obrigado a todos vocês que estiveram até esse momento, e vamos continuar até amanhã com a fala da Tiana e da Andressa. Tiago, um abraço e sinta-se à vontade. Tchau.